Fala pessoal, hoje dia 19 de setembro de 2025 eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha análise, um pouco do que eu penso aqui do mercado de criptomoedas e eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos junto aqui estudar e entender um pouco do gráfico. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais fácil, porque eu sei que a maioria não entende da parte técnica, então eu vou tentar ilustrar aqui a minha linha de raciocínio de uma forma bem mais prática, fácil para que todos vocês entendam. Então vamos lá, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin e eu acredito realmente numa correção, como eu já havia falado aí em alguns vídeos anteriores, alguns shorts. Vocês veem que eu não faço muitos vídeos, né? E a minha linha de raciocínio continua a mesma, já de várias semanas atrás, se manteve a mesma, então sem muita novidade. O gráfico ele não está se comportando de uma maneira, como eu vou dizer, de interesse de compras e vendas, né? Você pode analisar aqui que as velas estão todas pequenas, né? Não estamos tendo aí movimentos grandes, né? Como se o mercado não tivesse muito interessado, né? na compra e na venda, as negociações, né? Aqui eu vejo um volume de venda bem grande nessa data do dia 25, que foi esse despejo que a gente teve aqui, né? Deixando essa liquidez aqui em cima. E nisso eu percebo que nós temos aqui uma queda no volume, né? Você vê que o volume está em queda, pouco interesse, pouco volume, pouca negociação. Aqui o gráfico do MACD também a gente vê que está cruzando para baixo. Então, isso porque eu estou analisando aqui um gráfico diário, tá? Não é um gráfico de resultados assim imediatos, né? Ao longo do dia, cada vela dessa daqui refere-se a um dia da semana, ok? Outra questão que eu acho interessante aqui observar é que antes desse último topo que nós fizemos aqui no 124, 125, nós tínhamos feito esse topo no 122, como eu tinha falado num vídeo, se não me engano foi de novembro de 2024, que nós teríamos aqui essa região importante aqui de 122 mil, que eu expliquei o porquê que nós íamos chegar nessa região. Depois vocês voltam lá e dão uma olhada, tá bem no título do vídeo, se nós íamos para, se não me engano, se nós cairíamos para 72 mil ou se nós iríamos para 122 mil, alguma coisa assim, tá? Mas voltando aqui, eu vejo que nós temos feito aí os topos um pouco decadentes, né? Se a gente for ver as velas, elas têm sempre encontrado resistência e dificuldade de estar subindo nessa região. Então, se a gente pegar uma linha aqui, a gente consegue ver realmente um início de uma correção, né? Nós só vamos ter alta realmente se romper esse topo, que nós iríamos para cima. Fazendo topos acima desse topo, nós estaríamos indo continuando numa tendência de alta. Claro que a tendência de alta majoritária, nós estamos numa tendência de alta majoritária, mas no momento esse é um topo local de 124 mil e nós estamos passando por uma leve correção silenciosa, lateralizada na verdade, né? Se nós pegarmos essa linha, traçarmos aqui e ao mesmo tempo a gente pegar os fundos que nós temos aqui, nós podemos ver que nós estamos fazendo uma correção em V, formato V. Tem gente que fala megafone e tal, mas se você der uma olhada aqui comigo, você vê que o gráfico ele pode se comportar dessa maneira, tá? Eu estou falando que pode, não que vai, ok? Então, isso coincide com esses retângulos azuis que eu demarquei aqui, que são regiões onde fica liquidez, que o pessoal abre muita operação de long, né? Tem muitos stops também, né? O pessoal abre um long aqui, em qualquer lugar, bota stop aqui, bota stop aqui, bota stop aqui, enfim. Então, a tendência é que o mercado ele venha para essas regiões pegar o dinheiro dessas pessoas, porque o mercado ele precisa desse dinheiro para ele voltar a entregar novas altas, né? Não tem dinheiro para todo mundo sair lucrando, então precisa vir recolher esse dinheiro aqui, tirar essas pessoas das operações, encerrar operações delas
estopar elas, liquidar elas, pegar o dinheiro da mesa deles para depois subir leve, ok? Coincide aqui também, se a gente for ver essa região aqui de resistência que nós temos aqui nessa faixa aqui de 85, 84, é uma região interessante, foi bem trabalhado aqui, que o mercado pode vir aos poucos tentar testar ela e recolher essa liquidez e retornar a subir, né? Também eu já tinha falado num outro vídeo aí que nós temos a probabilidade de vir aqui nessa região dos 91, nesse azul aqui mais forte, que aqui tem um gap do CME, né? Então provavelmente em algum momento vai vir fechar esse gap. Quando fechar esse gap, igual tínhamos aqui, nós tínhamos um gap aqui no 78, 77, 78, foi bem aqui. Nós tínhamos um gap bem aqui, né? E veio e fechou esse gap. Depois eu mostro. Na verdade eu já fiz o vídeo, tá lá, vocês podem olhar o vídeo do gap que eu gravei já umas semanas atrás aí. Eu falo umas semanas atrás, mas provavelmente 2, 3 vídeos anteriores, porque eu gravo pouquíssimos vídeos. Então, o mercado vindo aqui, não perdendo esse fundo, que é um fundo importante, né? Está traçado aqui a resistência, nós podemos vir aqui nessa região dos 82, 83, 84, ou mesmo somente até aqui, mesmo nos 83, e retornar o nossa bull run com mais velocidade, né? Porque se você for ver, essas velas muito pequenas, elas não dão impulso para fazer uma onda de impulso para o mercado subir igual aqui, ó. Isso aqui é uma onda de impulso muito forte, que alavanca o mercado e sobe fazendo novos topos. Depois o mercado vem, testa as resistências e volta a subir de novo. E a mesma coisa que pode acontecer aqui. O mercado pode vir dentro desse cone, desse triângulo ou desse V, chame como você quiser, ou pode não, pode vir dessa forma, mas na minha opinião ele pode vir lentamente, assim, em dias, semanas, e capturar toda essa liquidez para depois subir, ok? Entendendo isso, eu quero também compartilhar com vocês a questão do dólar. Aqui o nosso dólar, se você for ver o comportamento dele, ele fez um fundo aqui, mais ou menos aqui em 89, lá perto da pandemia, depois ele subiu em 2022 e veio lateralizando e agora ele fez uma correção mais forte. Quando ele cai, nossas criptomoedas, nossos ativos de risco, S&P, eles começam a subir. E quando ele sobe, eles começam a descer. É sempre o inverso, na maioria das vezes, ok? Nós podemos ver aqui que o dólar ele chegou num fundo, num suporte forte. Ele bateu aqui, rejeitou e voltou a subir. E olha que interessante, nós temos aqui regiões de liquidez, regiões de stop para quem está shortado. Foi a liquidez que foi deixado aí no mercado. Interessante, não? Então, olha que coincidência. Nós temos um suporte forte, bateu nesse suporte, não fomos para baixo, claro, ainda talvez nem deu tempo, mas aqui ó, nós já vimos aqui o gráfico se comportando aqui, ó, bateu uma vez, subiu, bateu aqui na linha de fuga de 618, depois bateu nessa linha importante de 786, né, que é uma região perigosíssima se perder aqui, ok? Mas já claramente é um suporte forte, né? Nós temos aqui resistência forte formada, né, trabalhada aqui, que fez esse suporte, né, ficar forte. Com isso, é muito provável que nós vamos buscar essa liquidez, fazer alguns movimentos e tentar de novo, como aqui, romper essa linha de 618 para depois a gente vir pegar essa liquidez. Para depois tentar isso, aí aqui vai virar um suporte.
né, se romper aqui para cima, pegar essa liquidez, na hora que ele for tentar voltar, isso será um suporte. Pode bater aqui, subir, bater aqui de novo, subir, depois tentar vir aqui para cima com mais força. Entende? Pode ser feito essa. E lembra que eu tinha falado no começo? Se o dólar subir, o Bitcoin cai. Se ele cair, o Bitcoin sobe. A probabilidade, na minha visão, é que ele bate aqui, continue subindo para capturar essas liquidez. Ele subindo, automaticamente o Bitcoin ele vai corrigir naquele formato que eu estava mostrando agora há pouco aqui, ó. Entende? Ó, ele vai corrigir conforme o dólar for subindo. Essa é a minha visão. E nós temos aqui um outro fato importante que nós temos que ver, que é o BTC.D, que é a dominância do Bitcoin. O que acontece? Toda vez que nós rompemos aqui para baixo essa linha de tendência de alta, ele pode vir aqui capturar também essa suposta liquidez, e toda vez que nós rompemos qualquer tipo de linha, nós fazemos aí uma volta para testá-la de novo. Então o que pode acontecer? O Bitcoin ele pode cair, puxar a dominância para ele de novo, e ele vai subir, testar aqui de novo o 62. Com isso, ele vai puxar as altcoins com eles, elas podem derreter um pouco mais, gerando mais oportunidades de compra. Eu tinha marcado aqui no gráfico da Solana, por exemplo, a Solaninha aqui, se ela capturando essa liquidez aqui, não conseguindo romper essa região aqui de 265 para cima, ela pode ter, ou a partir daqui mesmo onde ela está, que talvez não, eu acho que é mais provável que ela venha até aqui para depois ela tentar fazer uma correção um pouquinho mais agressiva. Tá? Eu vou apagar essas linhas, que isso aqui já está invalidado mediante ao cenário atualizado. Okay? Ela viria nessas regiões de busca de liquidez, que nós podemos deixar aqui marcado na linha aqui de 786, nessa região de 203 dólares. Essa região mais ou menos de 180 dólares é muito interessante para compra. Tá? Não estou falando de trade, de abertura de long, eu estou falando de compra spot, ok? Compra para investimento, trade em spot. Não estou falando de trade alavancado, ok? E num momento legal, assim, ideal, se ela vier testar essa zona de 150, de 140, seria muito legal aqui fazer uma compra. Eu vou fazer compra aqui com certeza. Não vou olhar muito para esses valores, porque como eu estou em Solana já desde os 30 dólares, 28 dólares, não me interessa comprar mais Solanas aqui e subir muito meu preço médio. Eu me interessaria se ela viesse aqui na região do 100, que eu deixei marcado aqui como zona de compra. Então, entre 130 e 100 dólares, eu me interessaria para comprar um pouquinho mais. Mas para quem não tem, seriam umas regiões boas aqui. Pegar um pouquinho de Solaninha, 5% do capital que você tem para investir em Solana, por exemplo. 5%, 10%, 15%, vou pegar 20% aqui, e depois você define o quanto você vai pegando mais para baixo, se o mercado der essa oportunidade, claro. Se você não quiser ficar de fora, de repente o mercado vem só até aqui, depois sobe, ou até aqui, sobe, a gente nunca sabe, né? Pode vir aqui, pode não vir, e se não vir, você fica de fora. Claro, você tem a chance de comprar numa volta também, né? Não quando está descendo, mas quando está subindo e está nesses valores, você tem a opção de comprar, mas aí já fica um pouco mais inseguro, né? Porque muita gente pensa, vou comprar aqui quando estiver subindo, e se ela já chega aqui e volta para cá?
né? Então, por isso que nunca se deve comprar muito com essas regiões aqui. É só um pouquinho e esperar sempre uma boa correção para você fazer compras de acumulação, ok? Então essa é a minha visão por agora, por esses dias, e qualquer coisa que eu alterar na minha visão, no meu planejamento, se o mercado andar, se comportar de forma diferente, eu faço um outro vídeo mostrando qual que é a minha ideia, o que eu posso estar fazendo em relação a minha carteira, né? Eu posso dar algumas dicas básicas, mas você não precisa seguir o que eu estou falando, é somente se você realmente não tem nenhum conhecimento, para você entender um pouquinho, para você pegar essas dicas e estudar, se aprofundar um pouco mais, tá bom? Não que seja para você comprar e fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? Por favor, não faça isso, faça sempre pela sua cabeça. Então, o interessante é você pegar tudo que eu estou falando, que eu estou ensinando, da minha análise, mostrando a minha análise, e procurar estudar e você entender qual que é a sua interpretação do mercado, né? Como a forma que você vê o mercado, se você vê de forma diferente da minha. Então, deixa aí seu comentário, se você concorda, se você discorda, sua dúvida, se você gostou, se você não gostou do vídeo, se você tem alguma crítica, se você tem alguma outra observação a fazer, algo que eu não falei, alguma análise específica que você quer que eu faça aqui ao vivo, ou num vídeo gravado, ou um short, você pode deixar a sua opinião, o seu pedido de vídeo, que eu posso estar depois fazendo com carinho aí para vocês aí, tá bom? Obrigado aí por ter ficado até o final. Lembra aí de deixar um like para dar uma força. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo, que você ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever. Se inscrevendo, você vai receber a notificação dos meus novos vídeos que eu postar. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.